Fala galerinha, tudo bem? Então, essa é a segunda parte aí do vídeo, né, do pequeno projeto que eu fiz aí no fim de semana. O objetivo desse vídeo não é ser um tutorial, mas explicar com mais detalhes técnicos como é que eu cheguei naquele resultado. Né? Eu utilizei somente ferramentas open source, né, então ferramentas gratuitas, e eu posso começar aqui pelo banco de dados PGAdmin. Perdão, banco de dados Postgres, né? O PGAdmin, ela é a ferramenta de gestão do Postgres, né? Então, é instalado tudo junto no mesmo pacote. Então, basicamente, o que foi preciso fazer aqui no Postgres? Criar um banco de dados. Eu criei, é claro, um banco de dados, né, chamado IA, e minhas tabelas foram migradas para cá. Então, vocês podem ver aqui, ó, eu tenho aqui uma tabela de clientes, endereços, mensalidades, né? Eu criei essas três tabelas aqui. Esses dados são dados fictícios, só para vocês terem ideia. Eu pedi a uma própria IA para criar para mim essas tabelas e importei essas tabelas aqui. Uma coisa importante que foi feita aqui nesse PGAdmin. Eu ativei nele a opção para ele trabalhar com vetores. Ou seja, uma vez que eu faço essa ativação, vocês podem verificar aí na internet como é, ele ativou, né, uma função para poder trabalhar com vetores e dados binários. Então eu consigo armazenar aqui aqueles campos do tipo blob. Então eu consigo armazenar texto, armazenar um PDF, armazenar um documento eletrônico. Mas galera, na prática aqui, como que isso aqui está funcionando? Ó, quantos clientes eu tenho? Vamos lá, tudo bem, errei a palavra clientes. A gente tem 1000 clientes cadastrados no sistema. Ó, me mostre a SQL que você executou. Ó o que ele fez, ó. A SQL que foi executada foi essa. E se eu pegar o meu Postgres, deixa eu pegar o meu Postgres aqui, ó, minha tabelinha de clientes, e na rodar, ele vai trazer exatamente o que a IA fez. Então esses dados estão sendo validados. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Eu vou perguntar para ela assim: ei, bem, eu quero um relatório de coparticipação. Para gerar coparticipação, primeiro eu preciso entender como essa informação está estruturada no banco de dados. Você pode confirmar se há uma coluna ou tabela específica que armazena dados de coparticipação? Não sei. Ó, isso me ajuda a montar a consulta correta. Então olha lá, ele até tenta, ó, um exemplo de consulta possível. Ela faz o possível, mas não consegue atender minha demanda. Mas quando eu explico para ela algo simples da regra de negócio, ela passa a responder. Pessoal, uma coisa importantíssima que é preciso fazer é justamente definir os KPIs. Passar para a IA sobre o dicionário de dados, quais são as tabelas, quais são os relacionamentos. Então eu fiz esse pequeno fluxo aqui, onde eu consigo armazenar na minha tabela vetor as informações que eu mandar aqui. Então, se eu virar para a IA e falar com ela qualquer regra de negócio ou regra envolvendo as consultas, ela vai responder para o cliente aquilo que eu instruí. Então, basicamente, eu apontei aqui para minha tabela de vetores. Só que tem um detalhe. Para mim inserir de forma correta nessa tabela de vetores, existe um modelo de IA também, que ela é própria para fazer isso. Então, eu baixei o LM Studio, eu carreguei esse modelo aqui, ó, chamado Text Embedding, e como que ele funciona? Ele faz uma interpretação, uma conversão numérica, e ele consegue capturar esse significado semântico, armazenar na tabela de vetores para facilitar a busca, né, dos sistemas de inteligência artificial. Então existe até uma explicação aqui mais teórica, né? A principal função é converter texto em embeddings, ou vetores, né? Ó, vamos voltar naquele workflow onde eu faço a IA aprender. Eu vou falar com ela isso aqui, ó. Caso o cliente queira um relatório de coparticipação, mande procurar o setor de faturamento para a melhor elaboração do relatório. Alimentei e rodei. Ele criou para mim um blob lá na tabela de vetores, ensinando a IA, treinando ela, digamos assim, explicando que se alguém pedir um relatório de coparticipação, mande procurar o setor, né, de faturamento. Então vamos lá. O que vai acontecer agora quando eu perguntar a ela? Vamos lá. Vamos ver. Eu acredito que essa sessão ela vai utilizar a memória de chat dela. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou atualizar minha página para ela aqui iniciar aqui outra sessão. Então vamos lá. Opa! Eu quero um relatório de coparticipação. Ó, pelo que consta nos registros do sistema, relatório de coparticipação não está disponível diretamente no banco de dados atual. A orientação encontrada nos metadados indica que você deve entrar em contato com o setor de faturamento para elaboração desse relatório, pois ele envolve informações específicas de cobranças que não estão mapeadas nas tabelas acessíveis por esse sistema. Deseja que eu ajude a formular uma mensagem para encaminhar essa solicitação ao setor de faturamento? Cara, isso é muito lindo de ver.
Isso é muito lindo de ver. Como que ela consegue se adequar ao nosso sistema de negócio baseado nas regras. E pessoal, quanto mais eu alimentar ela com as KPIs, com os modelos, com o dicionário de dados, mais poderosa essa ferramenta vai ficando. Então, é um potencial ilimitado dessa ferramenta. Essa ferramenta é muito poderosa. E é claro, eu estou usando aqui tecnologias, pessoal, gratuitas. Repetindo, né? Eu não estou usando ainda nenhum recurso business, nenhum recurso pago. Galera, veja só esse teste aqui. Pedi ela para localizar o cliente pelo CPF. Ela trouxe para mim os dados do cliente. Esses dados são fictícios, pessoal. Esse cliente nunca existiu, tá tudo bem? Qual o endereço do cliente? Me passou esse endereço aqui, ó. Agora, me mande um e-mail com os dados do cliente, do destinatário. Passei o e-mail, o corpo, os dados, e em anexo, os dados completos e endereço. Quando eu fui aqui no meu e-mail, olha que legal. E-mail enviado com sucesso, tal. Beleza. Meu e-mail tá aqui, o meu anexo. Abri os dados de anexo, tá muito bem estruturado aqui, o CSV. Eu posso estar dando uma mexidinha depois, né? Porque ele ignorou aqui a primeira linha, trouxe uma aspa ali, mas, cara, detalhes. Isso ficou muito bom, impressionante a capacidade da ferramenta. E o fluxo, olha que interessante, olha. Vê as perguntas anteriores, né? É claro. Vê algumas perguntas anteriores aqui. Execução da SQL, onde ele buscou os dados do cliente aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Bem aqui no cantinho da direita. Porém, no próximo step aqui, ó, vocês podem ver que ele consultou a memória de chat, disparou o e-mail, estruturou a informação. E essa ferramenta de disparar e-mail, pessoal, na verdade isso é um outro nó que eu tenho aqui do N8N, né? Ou seja, eu tenho um outro modelo que está preparado para receber o corpo do e-mail, qual é o destinatário e o anexo, né? Então ele faz para mim a entrega, só preciso chamar ele. Outra funcionalidade aqui também, ó. Eu pedi novamente, ó, localize uma cliente, né, com o nome Luna Mendonça. Ele trouxe para mim a cliente, trouxe os dados dela, todos completos. Deseja realizar outra ação, como atualizar os dados ou verificar histórico? Ó, vamos atualizar o endereço, troca o bairro para Vila São Jorge. E assim foi feito. Ele trocou para mim, ele foi na minha tabela e realizou um update. O ID da cliente, pedi ele o ID e fui lá no banco de dados, vou consultar o ID 663, saber se realmente foi atualizado. E realmente, o dado foi atualizado. Então o dado anterior aqui era Madalena, ele atualizou para Vila São Jorge. E é claro, eu deixei aqui a segurança do banco completamente aberta para ir a varrer e fazer o que ela quiser. A gente sabe que não é assim que funciona, né, pessoal, nos projetos do dia a dia. Galera, sobre esse fluxo aqui, no N8N, eu coloquei aqui uma entrada de chat. Esse chat ele vai mandar diretamente para o agente de IA. O que faz esse agente de IA? Ele é uma espécie de controlador, né? Ele realmente integra, ele que cria uma integração. Ele vai entregar para a IA em si, vai entregar para a IA como que está funcionando, né? E eu tenho que botar nele algumas instruções para ele começar. Ele tem que entender alguns parâmetros do sistema. Então eu tenho aqui explicando para ele para que serve o meu Power Vector. Esse PG Vector é um objeto que está dentro do N8N e eu falo com ele, passo a ele a instrução para ele buscar explicações, dicionário de dados, regra de negócio, estrutura teórica das tabelas. Explico para ele também que tem um outro objeto aqui, ó, chamado executar SQL, que ele pode consultar também. Eu explico também para o meu agente de IA que ele pode disparar e-mails, entendeu? E, é claro, tem uns outros detalhes aqui bem importantes. O modelo de IA que eu utilizei aqui é o da Grook, é um modelo de desenvolvimento. É fácil de encontrar ele aí na internet. Ele é gratuito, tá bom? Fiz uma integração com ele, então eu tenho lá minha conta, minha chave de API, tem esses detalhes, galera. Outra parte também importante aqui, eu tenho um banco de dados apenas para a memória de chat. Então, os chats anteriores, a minha IA, ela sempre vai estar ali monitorando a sessão. Ela vai recuperar, ela sabe o que é que ela falou anteriormente com o meu cliente. Isso está armazenado também na minha tabela aqui do Postgre, ó, Chat Stories. Esse aqui é o meu banco de dados de vetor. É aqui onde ele vai buscar o dicionário de dados e aquelas outras explicações. E ele também entende que ele vai poder executar SQL e disparar um e-mail, se assim solicitado. Galera, é bom entender que nas ferramentas do agente de IA, eu posso colocar diversas ferramentas. Aqui eu poderia botar outras aplicações, outras integrações, outras formas de entrega de dados. Inclusive, vincular a outros agentes de IA ou até instaurar um MCP Server, que hoje o pessoal explica que o MCP é uma espécie de garçom, né? Ele direciona melhor qual que é a demanda que está vindo do agente de IA. Então, pessoal, vendo esse projeto no dia a dia, uma vez que você tem bem definido o modelo, a forma que a ferramenta vai atender, quais são as métricas, né? A gente vê um potencial muito grande em cima dessa ferramenta e uma série de coisas que ela consegue entender. Ela consegue atender muitas situações, essa ferramenta. Então, a gente tem que preocupar com uma série de fatores, né? Segurança, disponibilidade, né? Ou seja, quais dados que a gente está fornecendo. A gente tem que ter realmente um projeto para que essa ferramenta ela realmente consiga atuar de forma efetiva, segura e realmente conseguir entregar o que a gente quer.
Mas, pessoal, vocês viram aí como é que é incrível o que ela é capaz de fazer e a forma que ela interage com a pessoa é como se fosse um humano. E como ela tem essas características, né, isso torna uma ferramenta extremamente fluida, extremamente natural, né, para você interagir e trabalhar. Então imagina alimentar ali toda a regra de negócio da empresa, você jogar para dentro da IA e ela conseguir entregar. Você vê que é possível implementar essa ferramenta de diversas formas, em diferentes níveis de setores. Então ela consegue atender o setor de atendimento de uma maneira. Imagina quem precisa de uma informação muito rápida, em vez de você abrir várias janelas do sistema, você pergunta e a IA responde para você. Então ela automatiza ali um atendimento de forma rápida. Imaginem também você já entrar dentro de um setor de auditoria, e seria possível você programar ela para ela fazer uma crítica em cima de contas médicas. Dentro do setor financeiro também, fazer algumas críticas, alguns relatórios. Então essa ferramenta ela consegue atender de forma geral diversos setores de uma operadora, assim como consegue atender também em diversos outros ambientes, né, onde ela for realmente configurada para o modelo, né. Como eu trabalho mais com coisas voltadas para áreas da saúde, né, então eu criei aqui um pequeno modelo de experimento justamente voltado para essa área, né, área de regulação de saúde. Mas enfim, agradeço aí, pessoal, valeu, um abraço.